Ok. Tá bom. Então, vocês estão vendo aí, né? A nossa aula de hoje é uma matéria da antropologia bíblica e é sobre a origem da humanidade, né? Aquele tema da escritura sobre a origem do homem, a origem do homem e da mulher, a origem do ser humano. Meus irmãos, esse tema, ele é, como eu estava comentando com vocês aqui agora, muito importante, né? Tudo o que a gente aprende hoje, aquilo que nos é ensinado, principalmente no ambiente da nossa escola, né? Que é um ambiente secular, que tem uma inclinação materialista, muitas vezes ateia, né? Dependendo aí da estrutura política que governa o órgão que determina o que as escolas e faculdades podem ensinar. No nosso caso aqui no Brasil é o MEC. Você é bombardeado com uma série de informações que tendem você, há pouco tempo, tendiam levar a você para longe de Deus. Atualmente, na nossa geração, principalmente na geração de vocês, esses ensinos não se satisfazem mais em levar a gente para longe da verdade, para longe de Deus. Eles agora têm sido cada vez mais confrontadores. Eles confrontam e fazem com que você questione e se coloque em revolta com Deus e com aquilo que Ele fez por nós, né? E que não tem como mudar. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque como eu vou mostrar aqui para vocês, aquilo que tentam inculcar, né? E essa palavra é interessante porque inculcar é colocar dentro aqui da cuca o que eles tentam fazer isso de uma forma obrigada, né? Porque você tem que estudar. Vocês aqui fazem simulados, vão fazer vestibular, e se aparecer lá numa prova discursiva sua lá a respeito sobre o que é o conhecimento mais aceito hoje para a origem do homem. Se você botar lá que é o que a gente vai estudar aqui, você erra a questão, né? Isso pode definir. Então, nesse sentido, quero já aqui aconselhar vocês a uma coisa. A Bíblia ensina que a gente tem que ser astuto, no bom sentido. Nós temos que saber nos relacionar bem, nós temos que saber respeitar as pessoas e os lugares e as ocasiões onde a gente está, nunca no sentido de acolher o erro para nossa identidade, não, mas no sentido de poder avançar com a verdade, no sentido de poder glorificar a Cristo avançando os estágios que a gente precisa. Esse é o seu caso. Então, o que você vai aprender, a antropologia, o estudo a respeito do homem que você vai aprender, que vão enfiar a goela abaixo de você lá no colégio, você vai ouvir na faculdade também, você tem que lidar com isso, mas você não pode aceitar isso como verdade porque é mentira. E eu pretendo mostrar aqui com base bíblica e em alguns argumentos que são fatos conhecidos hoje, que você não precisa aceitar que, por exemplo, a teoria, veja o que eu estou falando aqui, é teoria do evolucionismo seja a verdade a respeito de quem você é. Eu sei que no colégio e nos programas de TV e em tudo que você vê, sobre essa teoria, eles assumem isso como verdade. É uma teoria, mas onde isso é dito como verdade, né? E muitas vezes a gente nem se questiona sobre isso. Essa teoria, ela hoje, no meio acadêmico, no meio científico, ela já é rechaçada de diversas formas. É uma coisa mesmo de ensino primário você acreditar que a teoria de Darwin explica a origem do ser humano. Isso já não é mais aceito, isso já é pouco. Para os cientistas, não estou nem falando de cristianismo, nem de fé, isso não é algo que determina a nossa fé. O que determina a nossa fé é a palavra de Deus que nós vamos ler aqui em segurança. Mas eu só estou dizendo isso para você, para que você tenha a estratégia de poder viver o seu momento escolar, fazer o seu momento escolar de acordo com o que
A escola vai perguntar para você lá, seja esperto, diga lá, sim, a teoria mais aceita é a de Darwin, ok. Mas o que você vai saber e o que você vai usar para determinar a sua vida e orientar os seus caminhos precisa ser a palavra de Deus, porque você é um discípulo de Cristo. Se existe alguém aqui que ainda não é um discípulo de Cristo, não conhece a realidade da salvação e do senhorio de Cristo na sua vida, a gente pode conversar sobre isso depois dessa aula. Mas eu creio que a maioria aqui já teve esse encontro com Jesus. E parte daquilo que significa ser discípulo de Cristo é receber a sua palavra com reverência e obediência. Então é por isso que esse conhecimento vai ser entregue a vocês hoje, tá bom? Então, vamos para onde interessa, que é a palavra de Deus, que não é teoria, é revelação. É revelação de quem fez, de quem estava lá fazendo. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no primeiro livro da Escritura, em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, vamos ler ali do versículo 26 ao versículo 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí que a gente vai falar várias coisas desse texto aqui. Então, esse capítulo primeiro aqui é a criação de Deus. Deus está criando, né? Desde o dia 1, quando a Bíblia fala que veio tarde e manhã, ou seja, é uma indicação da Escritura que é um dia como o dia que a gente conhece hoje. Não é um dia de milhões de anos. Não, porque milhões de anos não tem manhã e tarde, certo? E a palavra no hebraico que aparece lá é Yom. E Yom é dia. Arquimedes, mas alguém vai dizer que Yom pode ser um tempo muito grande de eras. Meus irmãos, a gente sempre lida com o padrão bíblico. Em algum lugar, vez ou outra, fora do livro de Gênesis, Yom pode ser um dia, um tempo muito grande. Mas no capítulo 1, no capítulo 2, em todos os outros capítulos referentes à criação, Yom é dia. 95% das vezes que Yom é usado na Bíblia hebraica é dia. E, de novo, não existe um tempo muito grande de eras com manhã e tarde. Então, olha o cuidado que o Espírito Santo teve para que a gente se firmasse nisso, porque é importante que os dias da criação tenham 6 dias. Porque como é que você vai compreender que no sétimo Deus descansou? Se Deus não descansou no sétimo dia de uma sequência de 6, então Êxodo capítulo 20, quando Deus vai determinar o dia do descanso, cai por terra. Como é que o homem, no sexto dia, iria ouvir de Deus todas essas coisas que a gente vai ler aqui se ele entendesse que ele já estava ali há milhões de anos? Então, olha como eu estou fornecendo para você um raciocínio teológico que você tem, isso não é difícil, você conhece essas coisas que eu estou falando. Mas eu estou fornecendo para você uma forma de pensar que desconstrói aqueles ataquezinhos superficiais que são feitos e que são colocados, teorias, mas são colocados como verdade, como, por exemplo, o Big Bang, que vai dizer que foram milhões e milhões de anos para fazer, sabe? Não, a Escritura diz que foram 6 dias e que em cada dia Deus fez uma coisa. E Deus foi glorificado dessa forma. Ele se glorificou dessa forma. Aí você pode pensar, pô, mas isso aí é claro, pô. Tudo mais. Será que tem alguém que pode questionar aí? Os de fora podem até questionar, mas será que alguém de dentro pode questionar? E eu digo para você que sim, e é por isso que minha preocupação de estar aqui dizendo isso para você. Porque existem pessoas, algumas que são só religiosos, não são discípulos de Cristo, mas estão dentro da religião, né, do nosso meio. Alguns que são discípulos, são nossos irmãos, mas são muito fracos, são muito imaturos e dão uma deferência maior à academia do que aquela que eles deveriam dar a Deus. E aí eles dizem que não, Deus criou, são os evoteístas, esse tipo de coisa assim que vai dizer que não, Deus fez a evolução, ele coordenou a evolução, foram milhões de anos, enfim.
zero de base bíblica, zero de base bíblica, e uma deferência, uma reverência total ao conhecimento do homem, que amanhã muda. Que amanhã muda. Como, por exemplo, a teoria do Darwin lá, que já não é mais aceita unanimamente. Né? Já milhares e milhares centenas de cientistas, como, por exemplo, o Marcus Erbelin, que é o nosso grande cientista aqui, né? Um cientista renomado, o Michael Behe, que tem livro publicado, A Caixa Preta de Darwin, mostrando como a teoria dele é infantil hoje em dia, diante dos dados científicos que a gente já tem disponível aí, que apontam de que não é possível que um primata se transforme num ser humano. Não tem elo perdido, não tem nada. Mas todas as coisas indicam que uma mente superior criou todas as coisas prontas. Entende? Então, isso é o design inteligente. Eu nem estou falando de criacionismo bíblico. Isso é o design inteligente. Tem gente que anda nessa corrente do design inteligente e não é crente, mas pelas evidências, entende? Então, assim, gente, eu quero muito poder, nesse bate-papo aqui, eu quero que isso seja um bate-papo, também uma aula, mas eu acredito que é num bate-papo assim, sabe? Que a gente vai assimilando argumentos. Então, eu quero provocar isso em você, para que quando você estiver na rodinha lá dos seus amigos, você possa, se quiser ficar calado para não entrar, para não, se você vê que aquilo vai gerar só uma discussão e você não vai conseguir edificar a pessoa, você possa ficar ali, mas sem ser atingido por aquilo. Ou, se você achar que você tem a oportunidade de edificar aquele seu amigo, você pegar e saber argumentar e não ficar calado diante de, às vezes, ataquezinhos que são muito simples da gente rechaçar. Então, quando chega no versículo 26, Deus vem criando. Quando chega no versículo 26, é o dia sexto. Aí ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, as palavras aqui, gente, é tselen e demut. Tselen e demut são duas palavras no hebraico que elas têm o mesmo significado. Às vezes a gente fica tentando, é porque imagem é isso, e semelhança é isso, e tenta colocar assim como se fossem dois conceitos muito diferentes, um que aponta para uma coisa de Deus, outro que aponta para outra característica de Deus. Mas a verdade é que no hebraico, na exegese, não existe essas coisas, tá? Isso você pode fazer de uma forma devocional e tal, mas na exegese do que a palavra significa, não tem diferença. É a mesma coisa. Imagem e semelhança. O hebraísmo ele tem essa forma, esses tipos de paralelismo, né? E aqui em Gênesis 1, 26 e 28, eles estão juntos. Em outro lugar, no capítulo 2, no capítulo 5, eles aparecem cada um no lugar do outro e sozinhos, e querendo dizer a mesma coisa. Então, continuando. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele, ou seja, o homem, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Olha como isso é importante. Homem e mulher os criou. Homem e mulher. Nós, homens, vocês, mulheres, homem e mulher, têm a imagem e semelhança de Deus. Meninas, escutem o que eu vou falar aqui para vocês. Aqui, deixa eu ver, tem a Rafinha, tem a Radassa. Tem a Rafinha, tem a Radassa e tem a Flávia aqui também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não, principalmente vocês, nós não afirmamos que a mulher tem o mesmo valor que o homem por causa de movimento ideológico nenhum. Nenhum feminismo vai fazer com que nenhum homem e nenhuma mulher viva dando a dignidade que um ser humano e uma mulher precisam ter por causa do seu movimento político ideológico que sempre vem carregado de diversas outras coisas que a gente rechaça.
que são satânicos, como, por exemplo, aborto, liberdade sexual, essas coisas. É por causa de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 a 28. Por causa disso daqui, é que nós sabemos que as mulheres têm o mesmo valor do que os homens perante Deus. E por isso devem ser respeitadas, amadas. E depois a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, mostra o quanto isso se torna mais verdade ainda quando o apóstolo Paulo vai dizer que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou sua igreja. Um padrão de amor que não é aplicado nem aos filhos com relação aos pais. E o apóstolo Paulo ali, ele quebra todo o estigma que aquela sociedade tinha contra a mulher, que era, sim, recebia muito preconceito. E aí é o apóstolo Paulo que vai fazer isso, sendo que Jesus Cristo antes já tinha dado lugar de honra no seu ministério para as mulheres, de acordo com as funções que elas deveriam ter ali para ele. Então, assim, olha como a antropologia bíblica é rica. Você não precisa do feminismo. Você precisa da antropologia bíblica, da revelação de Deus. É por causa disso daqui que eu olho para um homossexual, por exemplo, e não vou respeitá-lo por causa da ditadura e da militância LGBT. Não é por isso. Eu o respeito porque ele é, antes de ser um homossexual, um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus nele está deformada, mas está lá. E por causa disso, eu não posso bater nele, eu não posso humilhá-lo, eu devo respeito no sentido dele como ser humano, não dele como militante, porque é pecado. E Deus não aceita. E nem eu, e nem você, e nem os filhos de Deus. Mas isso não pode ser transferido para quem ele é na essência. Ele, na essência, é um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, que está carente de Jesus Cristo, que é o único que pode restaurar os valores da imagem e semelhança de Deus nele. Então, eu nem terminei o versículo ainda. Olha o tanto de coisa que a antropologia bíblica ensina para a gente. Deixa eu ver que horas são aqui. Vou avançar, mas, por favor, entenda o que eu estou querendo fazer. Estou querendo bater esse papo com você e mostrar, de uma forma bem simples, o tanto de informação que nós temos aqui na palavra de Deus. Você não precisa recorrer à ciência, você não precisa recorrer à ideologia, você não precisa recorrer a pensamento filosófico. Está aqui na palavra de Deus. Deus foi cuidadoso nesse nível para nos fornecer aquilo que a gente precisa saber para viver em qualquer época. Em todas as épocas, nós fomos atacados e continuaremos ser. E o seu refúgio está aqui na palavra de Deus, eu estou mostrando para você. Vamos continuar. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gente, olha, eu poderia dar aula hoje e mais 3 aulas só aqui nesse slide. Aqui tem tanta coisa a respeito sobre nossa relação com o meio ambiente, sobre nossa relação com os animais, sobre nossa relação um com o outro, sobre nossa relação com Deus, os mandatos da criação. Tem muita coisa aqui, mas a gente vai passar por aqui. E se você quiser saber mais sobre isso, vem falar comigo. E tem muita coisa aqui para a gente falar sobre questão de qual a relação do cristão com o meio ambiente, qual a relação do cristão com a causa animal, por exemplo, qual a relação do cristão com essa questão do social, esse olhar social. Tudo aqui. Nossa, mas só isso aí? Mas está tudo aí? Sim, está tudo aí, claro, fazendo o link com outras partes da Escritura. Mas esse é o nosso texto base e eu quero mostrar outras coisas aqui para você. Deixa eu tirar isso daqui. Então, assim, o conhecimento a respeito do homem, sua origem e fim, são objetos dessa matéria que eu estou chamando de antropologia bíblica, né? A antropologia bíblica, ela é importante, gente, porque ela nos ensina a olhar para Cristo.
Cristo é o verdadeiro ser humano, ele é o verdadeiro homem, é por causa dele que a gente está aqui, é por causa dele que nós somos como nós somos, anatomicamente. Você tem ideia disso? Quando Deus falou lá, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, existe ali um aspecto físico do corpo. Não foi Jesus que lá no Novo Testamento veio parecido com a gente. Nós é que somos parecidos com ele. Entende isso? Como isso é bonito, gente. Como isso é maravilhoso. Por isso é que é tão triste, é tão maligno o conhecimento secular, humano, ateísta, dizer que você, na verdade, se parece com um macaco na origem. Entende isso, gente? Isso é uma blasfêmia, é uma forma horrível de você agredir não a raça humana, mas você agredir a Cristo. Esse é o objetivo por trás de inculcar na sua cabeça uma teoria que diz que você, na origem, se pareceu com um primata. Que diz que, na origem, tem alguns até que vai dizer que você se pareceu com um micróbio. Eles não estão atacando você, eles estão atacando a Cristo. E quando nós vamos e aceitamos e paramos até para considerar uma coisa dessa, a gente está desonrando aquele que morreu por nós na cruz. A antropologia bíblica, ela ensina sobre cristologia. É fundamental compreender essa diferença. Gente, agora eu quero mostrar um pouquinho aqui sobre essa diferença entre antropologia bíblica e antropologia geral, para que fique bem claro aqui, né? Então, olha só. A antropologia geral, que é aquela que é ensinada para você na sua escola, é aquela que ela determina os aspectos das conversas que você tem com seus amigos, e por causa disso ela vai determinar também a forma como você age como ser humano. Você sabia disso? Quando as pessoas pegam e, por exemplo, são a favor do aborto, o que norteia o pensamento e os argumentos dessas pessoas, desses movimentos, como, por exemplo, o feminismo, como, por exemplo, esses outros movimentos aí, que vão nessa entoada, mas o maior deles, o maior propagador desse assassinato de bebês é o feminismo, o que norteia esse pensamento são conceitos da antropologia geral. Quando alguém pega e diz que o que tem dentro da mulher, na barriga da mulher, é um feto, é algo que não vive, é algo que se assemelha a mesma coisa que está na barriga de um animal quando fica prenha para dar a cria, são conceitos da antropologia geral, que são radicalmente opostos ao da antropologia bíblica, que encara a vida do aspecto de Deus e de como e de Gênesis 1 e de toda essa parte da criação. É por isso que é muito estranho, e isso é bem característico do nosso tempo, desse tempo pós-moderno, que uma pessoa se identifique como cristã e a favor do aborto. Isso é fruto de uma mente confusa, de uma mente cuja identidade não está estabelecida ainda. Você não pode viver sendo conduzido por aspectos da antropologia geral e da antropologia bíblica. Mas isso não é bíblico. É bíblico sim. Jesus disse que você não pode servir a dois senhores. Porque você vai agradar a um e aborrecer o outro. E eu digo para você que Satanás não se importa que você leve sua vida com conceitos da antropologia geral e com um pouquinho da bíblica também. Mas Deus se importa muito se você considerar uma vírgula da antropologia geral para conduzir a sua vida. Então, olha só, eu quero mostrar para vocês aqui algumas características da antropologia geral. Na antropologia geral, o homem só pode ser conhecido por meio da observação de suas diversas formas de comportamento nos seus diversos meios culturais. Então, aqui, a gente tem uma soberania da cultura.
Cultura você não mexe. Cultura você respeita e observa a partir dali. Então, por exemplo, se na sua cultura, quando uma mulher fica grávida de gêmeos, né, na sua cultura, tudo bem se na hora que nasceu os dois gêmeos ali, você pega o primeiro e guarda, o segundo você pega e enterra vivo. Porque na sua cultura diz que aquilo ali veio de um espírito mau. O que você acha disso? O que você acha disso? Dessa cultura maravilhosa, que quando nasce dois bebês lá gêmeos, eles pegam o primeiro que sai, esse vive. Pega o segundo, esse morre. E aí? Jacó tinha morrido. Pois é. E é uma coisa ridícula, né? É uma coisa absurda. O que você acha de uma cultura que diz que a mulher tem um direito total do seu corpo, porque é dela o corpo, e se mesmo assim ela estiver grávida, carregando uma vida, ela tem o direito de enfiar lá uma tesourinha, o abortista faz isso, né? E corta a criança lá com 3 meses, 4 meses, 5 meses, e nos Estados Unidos agora recentemente, até no 7º mês você pode fazer isso. E aí? É cultura. Você não mexe na cultura. O que você me diz de uma cultura onde você vê um homem de 80, 70 anos pegando em casamento uma criança de 11, 12 anos? Cultura. Não mexe. Você tem que observar o ser humano a partir daquilo ali. Isso, gente, é demoníaco. O que o cristianismo faz? O que os missionários fazem pelo mundo quando eles vão numa tribo indígena e dizem para a mulher que quando você tem gêmeos, você não pode matar o segundo? O que você diz quando um missionário vai lá na Índia e diz que uma criança ela não pode ser a mulher de um homem de 70, 80 anos? E claro, diz que não pode, mas oferecendo Bíblia, Evangelho, libertando aquele povo desse cativeiro que Satanás aprisionou todo mundo. Entende por que o cristianismo é tão odiado? Entende? Então, essas são as questões. Do ponto de vista da antropologia bíblica, você não conhece nem observa um homem da sua cultura. Você conhece e observa o homem a partir de Deus. Porque ali tem o conhecimento verdadeiro a respeito do que Deus quer e é o certo, e a respeito do que o homem quer e é pecado, e pecado gera morte. Então, deixa eu esconder aqui de novo para a gente caminhar. Ó, outro aspecto da antropologia geral. O ser humano está em contínuo com os animais. A questão é que tipo de animal o homem é. Isso eu já comentei um pouco, né? Ridículo. Você não é um animal. Você é segundo a imagem e semelhança de Deus. Você se parece com Cristo. Você não se parece com o orangotango. Deus, quando estava criando no capítulo 1, depois você lê o capítulo 1 que você vai observar, ele vem dizendo, porque criou Deus segundo esses animais, segundo a sua espécie, criou as plantas segundo a sua espécie, criou isso segundo a sua espécie. Quando chega no homem, ele não cria mais segundo a sua espécie. Ele cria segundo um molde divino, segundo a imagem dele. Olha isso, gente. Gente, como você pode substituir essa verdade por uma mentira grotesca? De que você era um macaquinho, de que você era um micróbio. E aí, pela mágica dos milhões de anos, pum, tá aqui. Não vejo mais micróbios se transformando. Os anos estão passando, nenhum micróbio se transforma mais em nada, o macaco também nada. Mas as pessoas aceitam isso. Olha como é belo. Segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, agora vamos criar o homem. Não, não é mais segundo a sua espécie. Agora é segundo a gente. É segundo o modelo de Deus. Guarda isso. Guarda isso. A sua identidade é essa. Por isso vale tudo, gente. Por isso vale tudo. Vamos continuar. Ó, antropologia geral também, Aristóteles definiu o homem como um animal político, né? Essa ideia do animal, né? Sempre tentando rebaixar o homem. Edmund Burke o definiu como um animal religioso. Isso daqui são os pensadores que você estuda no seu colégio, né? E vai estudar na faculdade também.
Então, são pessoas sempre se colocando contra aquela revelação bíblica, né? O ser humano é uma tábua rasa, né? John Locke, cara ali do Renascimento, né? Quando vai... por que isso daqui é ruim? Porque esse lance da tábua rasa, ele tira de você aquilo que aconteceu em Gênesis 3, que foi a queda, que fez com que a imagem que Deus nos deu, ela fosse deformada. E agora, você e eu, que havíamos sido feito para amar a justiça, nós amamos a injustiça. Nós fomos feitos para adorar a Deus, agora nós adoramos o homem, nós adoramos outra coisa. Nós somos feitos para moralidade, para retidão de vida. Agora, depois da queda, nós tendemos à imoralidade. John Locke, quando diz que o ser humano é uma tábua rasa, ele vai criar o argumento que hoje diversos aí, partidos políticos e outros ramos aí da sociedade vão dizer que o criminoso ele é criminoso por conta da sociedade, da cultura que ele viveu. É por isso que ele é criminoso. Coitado, não deveria nem ser preso. Inclusive, tem uma política, uma pessoa ligada, acho que o PT, sei lá, algum desses partidos de esquerda aí, que tem um vídeo dela dizendo que ela diz assim: eu vejo lógica no assalto. As pessoas deveriam assaltar mesmo. Então, olha onde nascem essas coisas. E nesses tipos de pensamento aqui. Né? Nesses tipos de pensamento. Então, veja como isso faz parte da antropologia geral, a antropologia secular. Né? Então, veja como isso é sério, né? Na nossa sociedade. Né? Sempre uma forma de desprezar a Deus, desprezar o conhecimento de Deus e, de alguma forma, colocar o conhecimento humano em primeiro lugar. Peraí. Então, vamos lá. O ser humano, aí outra aqui, né? O ser humano se torna mal pelo meio em que vive, é isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, agora eu quero mostrar para vocês a questão da antropologia bíblica. Olha a diferença, né? Na antropologia bíblica não se estuda o ser humano apenas pelo seu comportamento, mas essencialmente através do que Deus fala sobre o homem na Bíblia, né? Outro aspecto, o ser humano é totalmente distinto das outras coisas criadas. E nós somos, acabei de explicar para vocês lá a questão da espécie, e quando Deus vai criar, ele literalmente não ordena, e ele diz, façamos, é uma ideia de Deus colocar a mão na massa, né? E ele faz isso e faz segundo o molde divino, e não segundo uma espécie de qualquer animal ou de outra forma criada. A antropologia bíblica diz para a gente que não é só que a gente não se diferencia dos outros apenas pela racionalidade, não é isso, mas essencialmente pela imagem de Deus que é dada a nós, pelo sopro de vida que é nos dado. É dado o sopro de vida, nefesh, essa é a palavra que tem lá no hebraico, nefesh, que é um sopro da alma, né? Se você olhar o texto, isso é dado também às formas de vida, que são criadas ali no sexto dia também. E isso é dado para a gente. Mas a ideia do Espírito de Deus, do ruar, o Espírito que nós temos, só nós temos, faz parte da nossa imagem, daquilo que nos é dado como imagem e semelhança de Deus. O fato, essa é a grande questão, gente, da antropologia bíblica. Nós representamos a Deus na Terra. E isso não quer dizer que a gente tem direito de destruir o planeta, que a gente tem direito, porque Deus não faria isso. Então, se você faz isso, você não representa Deus. E toda autoridade que você deveria viver e demonstrar é anulada em você. Por isso também é que eu e você, eu não gosto dos animais e quero preservar os animais, ou quero preservar o meio ambiente por causa do Greenpeace, por causa da Greta Thunberg. Isso daí é modinha.
Isso daí tem grana por trás, tem partido político por trás. O que aparece na TV ali é a ponta de uma estrutura corrupta que tem para trás. Mas nós, de fato, devemos amar os animais, protegê-los, o meio ambiente, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus disse, dominai sobre a terra. E esse dominar, apesar dessa palavra ter ter sido gastada um pouco na nossa cultura, porque parece uma coisa meio pejorativa, mas no conceito original é algo, cuide da terra. Cuide, é minha, e eu coloco sobre tua responsabilidade. Ninguém ama mais os animais do que Deus. Ninguém ama mais o meio ambiente do que Deus. Ninguém. Você e eu temos a privilégio, a possibilidade de participar desse amor também. Dos amores que Deus compartilha com a gente, nós temos a possibilidade de participar deles também. Então, olha, antropologia bíblica, entende? O ser humano é mais do que um homo faber, é um homem que trabalha, é mais do que simplesmente um fabricante de instrumentos. Nós somos um homem que adora. Essa é a nossa principal característica, um homem que adora o verdadeiro Deus. Mas a antropologia geral vai dizer que nós somos fabricadores de instrumentos. Olha como reduz, né? Olha como reduz a nossa condição. O ser humano não é uma tábua rasa, ele é propenso para o mal. Se você admite a tábua rasa, você vai cometer a loucura de dizer que um assassino tem lógica em ele ser um assassino. E, ao mesmo tempo, você afasta a necessidade de um salvador. Então, eu quero que você perceba que, quando a Bíblia fala que esse mundo tem um príncipe e que ele coordena as estruturas desse mundo, a gente está falando, sim, de Satanás. E Satanás sabe exatamente quando ele tenta e conduz o pensamento corrupto da humanidade neste sentido, o foco dele sempre é diminuir Deus, afastar de Cristo, impedir que o evangelho seja pregado, e eu e você precisamos olhar com esse olhar crítico para essas coisas que cercam a gente. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver que horas são. Ixi, vamos correr. O ser humano não se torna mal pelo meio, é a natureza dele. A nossa doutrina reformada da corrupção total, da corrupção completa, né? Não quer dizer que a gente é corrupto totalmente, não, mas que todas as áreas da nossa vida foi atingida pelo pecado. E em Cristo a gente tem uma restauração de todas essas áreas, né? Essa aqui é a questão da teologia bíblica. Então, aqui tem alguns ataques, né, para os seres humanos. Eu vou passar aqui rapidinho só para você ver como que essa questão ela é problematizada na filosofia, nas artes, né? São ataques que o ser humano sofre. Então, olha só, o novelista Robert Lewis, ele pensava que o homem não passa de um demônio debilmente acorrentado a algumas crenças generosas, né? Para o músico inglês Gilbert, afirmou que o ser humano foi um único erro da natureza. O psicólogo Skinner, né, disse que, pelo fato de os seres humanos serem totalmente moldados por forças externas à sua vontade, não possui nenhuma vontade, nenhuma liberdade e, desse modo, nenhuma dignidade. Lembra, dignidade sim, nós temos, todos temos, porque todos somos a imagem e semelhança de Deus, ainda que essa imagem esteja distorcida em nós. Mas isso é o suficiente para que a gente dê dignidade para as pessoas, especialmente aquelas que vivem num pecado que a gente sabe, né? Então, esse é o nosso padrão, e não militância, ideologia e etc., que eu já comentei com vocês. A importância do estudo da antropologia bíblica, ela forma a nossa cosmovisão bíblica. Pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é cosmovisão bíblica, é a forma que você tem de enxergar o mundo. Você não precisa, não deve enxergar o mundo com os óculos que eles te dão. Não. Pegue os óculos de Cristo e enxergue o mundo com os óculos de Cristo. Isso é antropologia bíblica. Outro fato importante é o impacto na nossa formação civil. Só aqui nesse bate-papo que a gente está tendo, você está vendo só como você não precisa ser
aquele tipo de crente rabugento, aquele crente que não gosta de ninguém, não gosta de nada, não respeita ninguém. Não. Aliás, nem sei se posso chamar isso de crente. Mas você entende como a antropologia bíblica, ela nos inclina para uma vida livre, uma vida completa, uma vida que experimenta em Deus, todas as coisas que Ele colocou para a gente. Claro, a gente ainda vive num mundo caído e por causa disso, e isso é o que limita a nossa liberdade, que lá na glória vai ser completa. Mas ainda assim, dentro desses limites que é sempre a palavra e a vontade de Deus, a gente pode experimentar, a gente pode se relacionar, a gente pode ter convicção da verdade, a gente pode se alegrar naquilo que Deus nos deu, sua imagem e semelhança. Olha, isso é verdadeira liberdade. Outra importância, o impacto na nossa formação espiritual. Eu já disse para você, a antropologia bíblica sempre aponta para a cristologia, sempre aponta para Cristo. A antropologia geral sempre vai afastar você de Cristo. Sempre. Outra coisa, impacto na nossa formação ministerial. Gente, como é triste ver que, às vezes, você vê pessoas que são oficiais na igreja, como eu já vi, e denunciei o fato, mas gente velha na igreja, o cara ser a favor de aborto, o cara achar que, sabe, é triste, não permita que Satanás faça isso na sua vida, que conduza você para uma desonra desse tamanho, para Cristo, não faça isso. Se aproxime da antropologia bíblica, tem tanto material, eu posso ajudar você nesse estudo. Isso daqui tudo é só uma introdução, gente. A matéria da antropologia bíblica, ela é maravilhosa. Isso daqui tudo é só uma introdução. Outra coisa, o estudo da antropologia bíblica, ela demonstra que a origem do ser humano aponta para a sua singularidade. Aí sim, singularidade. Deus nos deu isso. Deus, gente, presta atenção. Deus não deu isso aos anjos. Aos anjos. Os anjos, claro, eles têm muitas características que nós temos semelhantes. Eles falam, eles sentem, enfim, esse tipo de coisa, mas eles não têm corpo. Compreende? Nós temos corpo. E por causa disso é que nós podemos e devemos representar Deus na terra. Os anjos não podem representar porque eles são etéreos, são espíritos. Mas nós podemos. Olha isso, Deus deu isso para a gente. Percebe como a vida se trata disso? De buscar fazer essa representação. Você não tem que representar partido político, ideologia política. Perda de tempo. Represente a Cristo com a cosmovisão bíblica, com a antropologia bíblica que é tão rica. No Salmo 8, aqui tem uma questão maravilhosa, eu vou passar bem rapidinho, mas depois leia o Salmo 8 com calma, para você perceber como ele traz esses ensinos antropológicos aqui. Ele vai, por exemplo, falar no versículo de 1 a 3 como Deus é magnífico e incomparável. No versículo 4, ele vai colocar, comparando a Deus, o ser humano é insignificante. Então, ele sempre vai colocar Deus no lugar dele, falar do ser humano, em relação a Deus, da sua insignificância, mas em relação à criação, de como Deus deu a ele toda essa singularidade, né? Então, do versículo 5 a 8, o ser humano é digno e singular e superior a toda a criação. Porque isso é importante, viu, gente? Ainda que a gente tenha, por exemplo, que se lidar bem com toda a criação, buscar protegê-la, amá-la e participar desse amor nela, com Deus, a gente não pode tratá-la como se ela fosse mais importante, por exemplo, do que o outro ser humano. Isso é um erro que eu também já vi acontecer. Gente que diz que é discípulo de Cristo, que disse para mim que ama mais os animais do que o ser humano. Claro, ela teve experiências ali de outras pessoas machucarem ela demais, né? E ali acabou sendo levada a uma raiva, né? Que a gente precisa vencer com esse tipo de conhecimento. Com esse tipo de conhecimento. Mas isso precisa ficar claro. Nós não temos que desprezar o meio ambiente, os animais, por exemplo, como muitos crentes fazem, mas a gente também não pode colocá-los acima do ser humano. Não pode.
porque nós é que somos a imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho, por exemplo, o meu cachorro aqui em casa, o Atos. Eu amo ele demais. Nossa, eu amo ele demais. Mas ele vai sempre continuar sendo um cachorro. E eu vou continuar sempre sendo um ser humano. Mas eu amo ele demais. Mas eu sei colocar essas coisas em cada um no seu lugar. Porque a Bíblia ensina isso pra gente. Você quer falar, Marco, alguma coisa? Só colocar a respeito disso, desse negócio que existe, esse amor aos animais. Se você lê a lei, né, que Deus coloca, quando um animal pertencente a alguém atacava outra pessoa e matava essa pessoa, esse animal deveria ser morto. Ele sofria pena de morte. Então, por exemplo, se fosse no mundo atual aquela lei tivesse valendo, eu tenho um pitbull, ele escapa do lugar onde eu deixo ele. Ele ataca um outro ser humano e ele mata esse ser humano, ele é morto. E se eu, como dono dele, sabia que ele poderia fazer isso e não tive o cuidado de prendê-lo do jeito que tinha, eu era morto junto com ele. Então, a importância e a superioridade do ser humano sobre o animal é bíblico, como o Arquimedes está falando, e até na lei ela é expressa na forma como Deus ordenava que se tratasse. Se o boi fosse selvagem, atacasse e matasse, ele era morto. E se o dono soubesse que o boi era desse jeito, o dono era morto junto com o boi. Então, isso que o Arquimedes está falando é muito importante, porque hoje, no mundo que a gente está vendo, hoje você veja o seguinte, isso, e só mais um comentário, sabe qual é um dos negócios que mais cresce no mundo? Coisa para pet. Tem plano de saúde para pet, você tem loja para pet, tem que cuidar? Perfeitamente, tem que cuidar. Mas quanto está se investindo para cuidar da vida humana? Dá uma olhada no que nós estamos vivendo hoje, na pandemia que a gente está vivendo, e qual é o nível de tratamento e de cuidado que se está tendo para cuidar e para ajudar o ser humano a enfrentar tudo isso. Então, isso é um ponto muito importante que o Arquimedes está levantando, de que a gente precisa ter muita consciência disso, de que o ser humano é distinguido de toda a criação. Isso aí, Marco. E assim, o que o Marco citou, meus irmãos, é sobre a lei, sobre a lei do Antigo Testamento, duas coisas importantes. Hoje nós vivemos não sobre essa lei, sobre outras. Mas isso que o Marco citou, e essa é a forma da gente ver, por exemplo, as leis civis do Antigo Testamento, elas funcionam para a gente hoje no sentido de princípio. Então, é o que o Marco quis dizer. É o princípio que é mostrado lá, feito. A gente recebe hoje isso como princípio. Qual é o princípio? Da superioridade, da singularidade da vida humana. Existe sim muita gente pirando nessa coisa dos pets, dos animais, fazendo dos animais gente e tal, tudo mais, atribuindo aos animais uma superioridade em relação a outro ser humano que eles não têm. E outra, gente, assim, às vezes a gente faz isso e aí alguns que parece que têm a mente pequena, eles inclinam a sua mente, razão, o ser humano é superior, os animais que devem morrer mesmo. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. O meu cachorro aqui, o Atos, se eu começar a tratar ele igual gente, ele não quer isso. Entende? Assim, por incrível que pareça, assim, Deus fez ele um cachorro e ele sabe disso. Ele sabe que ele é um cachorro. Se eu pegar e tentar meter uma calça jeans no Atos, ele não vai querer. Ele não vai gostar. Ele não é a essência, a natureza dele. Então, às vezes, a gente parece assim que tem gente que quer colocar assim, os animais são meus inimigos agora. Não, não. Deus nos deu a superioridade da inteligência também e da compreensão e nos fez de uma forma tal que a gente possa lidar com isso. E por isso que lá no início, em Gênesis 1, 26 a 28, ele disse, cuidem, cuidem. Usem para o bem de vocês, mas cuidem. E esse usar para o nosso bem, outro dia eu ouvi alguém dizendo aí erradamente que assim, não, o animal foi feito para a gente comer. Errado. Errado. Deus só permite que a gente passe a comer os animais depois de muita coisa, no capítulo 9, em Gênesis, depois do dilúvio.
numa forma de mitigar aquilo que é um juízo dele. Falou assim, bom, agora agora eu vou permitir isso porque o pessoal agora vai entrar num outro esquema da humanidade. Não vão viver mais tanto tempo, vão viver só 120 anos e tal. Enfim, a atmosfera do mundo tinha mudado, muita coisa tinha mudado, aí Deus permite que a gente se alimente dos animais, porque se alimentar só de fruta e de vegetais não seria mais possível para o homem viver que já tinha uma saúde debilitada pelo pecado. Então Deus não criou os animais para a gente comer, tá? Deus criou os animais porque e o meio ambiente está falando de animais aqui por causa da cor de pet, mas tem gente também que ama mais planta do que gente. Então, enfim, a loucura humana, né? Mas Deus não criou a natureza para que a gente dominasse no sentido de explorá-la, mas no sentido de usá-la. Para, em usando ela e se relacionando com ela, a gente estabelecesse um culto de adoração a Deus. Então eu sou grato a Deus pela vida do meu cachorro. Eu sou grato a Deus pelas plantas, quando eu vou num parque, quando eu estou num rio. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque eu posso me banhar aqui e os receptores da minha pele, eles entendem a água passando e foi tu que criastes isso para o meu bem, para a tua glória. Olha como é diferente. Então, assim, singularidade do ser humano, a natureza não é nossa inimiga, nós devemos cuidá-la e participar desse amor dela com Deus e não sejamos nós parte dessa loucura de que quer botar a natureza acima do ser humano. Porque nós é que recebemos a singularidade de Deus. Ainda que Deus ame muito sua criação. Quando Deus jogou o dilúvio na terra, gente, ele salvou lá um casal de família e os animais. Ele poderia não ter feito, ele poderia ter feito os animais surgirem de novo. Por que ele salvou? Quando Jesus voltar, Deus vai salvar a sua igreja, os seres humanos, e vai restaurar a criação. Deus poderia botar todo mundo para viver num galpão cinza lá junto com ele, como tem gente que acredita que vai ser assim, mas não será assim. Nós vamos viver numa nova terra, numa nova criação. A criação geme pela volta de Cristo. Então, assim, a gente não tem que assumir esse lado de guerra. Não existe guerra entre nós e a criação. O que existe é um erro nosso. A criação não tenta ficar acima da gente, é a gente que bota ela lá. Então, olha como o problema está em você, em mim. Nós é que precisamos representar a Deus e colocar as coisas no seu devido lugar e interagir com elas da forma que Deus quer. E a antropologia bíblica ajuda a gente nisso. A falta da antropologia bíblica faz a gente ficar biruta e agir como doido e agir como ímpios. Importante isso, né? Eu vou seguir aqui, gente, porque já deu o nosso horário, mas eu prometo que a gente está acabando, eu vou passar rapidinho, tá bom? Vamos lá. A singularidade da vida humana em Gênesis. Aqui eu vou passar rapidinho, porque eu já comentei essas coisas aqui para vocês, tá? Então, assim, olha como é singular que nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, Deus dedica esses 2 capítulos para falar da criação. E ele fala 2 vezes, né, no relato da criação, de forma específica, no capítulo 2, da criação do homem. Olha que bacana isso, como Deus está querendo mostrar que realmente a criação ali do ser humano, ele deu um capricho, é a coroa da criação, é aquilo com que Deus realmente entregou ali uma singularidade. Legal isso. Nos 2 primeiros capítulos. Outra forma é que Deus cria o reino vegetal, o reino animal e o ser humano. É aquele negócio lá da espécie, lembra? Então Deus não criou um ser humano segundo a sua espécie. Ah, mas é o Homo sapiens, então esquece. Deus criou o homem. Deus criou o ser humano. Homem e mulher os criou e deu a eles a sua imagem. Outra parte da singularidade, Deus não cria o ser humano segundo uma espécie. Já falei isso para vocês. No verso 26, a Trindade entra num conselho divino para criar o homem, de tão importante que essa criação. Deixa eu ver aqui. No verso 26, a Trindade entra no conselho solene para criar o homem. É algo tão importante que a Trindade entra em acordo. Isso é muito bonito, né, gente?
Depois leia lá de novo o versículo, né? Façamos o homem, é a Trindade entrando em acordo para fazer algo especial. Pouquíssimas vezes na Bíblia a gente vê isso. Quiçá, aí eu precisaria fazer um estudo teológico sobre isso, eu me lembro só desse momento aqui agora, onde a Trindade aparece entrando em acordo. Não, aparece na Torre de Babel também, mas ali é para uma coisa séria, né? Ele fala, olha, desçamos para que a gente acabe com essa bagunça dos homens aí. Não, mas aqui é algo bem especial, né? Porque Deus está falando, olha, vamos fazer uma coisa bacana, uma coisa bem legal, uma coisa singular. Vamos. Aí fazem e criam eu e você. Maravilhoso isso, né? Outra coisa, no verso 28, Deus dá domínio ao homem, né? Deus dá autoridade ao homem para que ele seja responsável por todas as coisas que Deus criou. Isso é maravilhoso também, né? Já pensou quando nós tínhamos que viver com isso, gente? Nós tínhamos que viver, poxa, se eu estou num lugar, num parque e tal, e aí às vezes eu vejo ali o cara fazendo uma maldade com algum aspecto da criação ali, eu tenho direito, não é porque a lei do Estado diz que eu devo fazer, é porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu devo interferir, porque é meu, é do meu pai. O meu pai confiou a mim essas coisas. Entende? Olha como muda a nossa capacidade de interagir com as coisas, não é verdade? Ah, o ser humano é a única criatura que Deus deu a sua imagem, isso a gente já falou. E aqui tem uma questão do John Walton, eu quero passar para cá a questão da aplicação. Né? O teólogo do Antigo Testamento, o Bruce Waltke, que ele defende que Adão, né, a humanidade, foi criado para estabelecer o reino de Deus. Eu já falei isso aqui para vocês também. Deixa eu só ver o que tem aqui. O primeiro Adão não conseguiu estabelecer o reino de Deus, né? Mas o segundo Adão, Jesus, conseguiu. Vocês já sabem disso. Devemos conhecer o nosso papel no grande drama da narrativa de Deus, né? Essa questão de como nós somos os atores de Deus para representá-lo aqui nessa terra, que é o domínio dele. Ele nos deu compartilhou esse domínio conosco, mas é dele, né? E ninguém ama mais esse domínio do que o próprio Deus. E ele compartilha esse amor e esse domínio conosco. Né? Conhecer sobre a antropologia bíblica é tão fundamental que a Bíblia inicia nos informando qual é o nosso papel e quem é o diretor. Muito legal isso, né? Qual é o nosso papel, como se fosse um roteiro, né? E quem é o diretor? Deus é o diretor. E ele está determinando nesse roteiro da nossa vida o que a gente deve fazer, como a gente deve agir, o que a gente deve saber a respeito da história. Muito legal, né? Por isso, gente, não aceite esse roteiro mal escrito que é dado para você no colégio. Seja inteligente. Vai lá, faz lá a tua prova lá, mas na hora de você debater, determinar a sua vida, orientar a sua vida, oriente ela pela verdade. E a verdade você tem, Deus deu ela para você. E por fim, a maneira como entendemos a nós mesmos vai determinar como nos comportamos. Isso, gente, é fato, fato. A dignidade do ser humano é um dos pilares da fé cristã, a gente já falou sobre isso. E essa frase aí do Bruce Waltke, os seres humanos não são escravos de deuses impulsivos, nem vítimas de forças cataclísmicas fora de controle, que é o que esse mundo secular quer fazer com que a gente acredite. Pelo contrário, somos chamados pelo verdadeiro Deus para, em contato com Ele, exercer domínio sobre a terra. Louvado seja Deus por isso.